Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Gerson Claro solicita ações do poder público para regularizar imóveis de programas sociais. Venho a essa tribuna em função de que está neste momento em debate pelo Tribunal de Justiça uma lei que vem discutir as novas taxas e emolumentos cartorários e tem uma audiência pública marcada para o dia 9, na quinta-feira. Além disso, senhor presidente, no Brasil todo nós estamos vivendo, a partir de uma lei número 13.465, de 2017, um grande programa nacional de regularização fundiária. Este programa, implantado por medida provisória que se tornou lei, visava regularizar, principalmente no perímetro urbano, as habitações que viram eternos contratos de gaveta. O que a gente tem observado depois de participar de reuniões, tive a oportunidade de ir na GEAB, tive a oportunidade de falar com pessoas de outros estados, o que a gente tem observado? Apesar do esforço das prefeituras, do esforço do governo do estado, das agências de habitação, existe a emissão de certificados de regularização desses imóveis, mas esses certificados vão para a gaveta do cidadão. Porque, normalmente, os contratos antigos feitos pelo sistema financeiro habitacional não têm força de escritura. E aí o cidadão que tem uma casa, que pagou por 10 anos, por 15 anos, ou que teve por doação gratuitamente, não tem condições de fazer a escritura e pagar, e não tem condições, mesmo com o desconto que a lei já dá de 50%, de fazer o registro desse imóvel, deixando assim de cumprir uma das funções da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. A informalidade urbana e rural ocorre em quase toda a totalidade das cidades brasileiras. Morar irregularmente significa estar em condições de insegurança permanente, de modo que, além de um direito social, pode-se afirmar que a moradia regular é condição de realização integral, entre outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer e a educação. As pessoas que já recebem casas de programas sociais, ou mesmo os lotes em assentamentos rurais, ou casas nos assentamentos rurais, depois de quitar o seu financiamento, não tem efetivamente condições de bancar tanto os tributos oriundos ou do ITCD em alguns estados, aqui no Mato Grosso do Sul, no caso dos assentamentos, já tem até uma isenção, no caso das habitações. Na hora de fazer, quando não tem um contrato que tem força de escritura, ter que pagar a escritura e ter que pagar o registro, o que está acontecendo com esses contratos no Mato Grosso do Sul e no Brasil todo? Eu estou falando hoje aqui, senhor presidente, de aproximadamente 30 mil famílias, para ser mais específico, 28 mil famílias de assentamentos rurais. O governo do estado já regularizou, por exemplo, em algumas cidades, emitindo o título, ajudando o INCRA, vai lá e ajuda, emite o título definitivo, mais de 600 títulos emitidos na cidade, somente 6 foram a registro, isso depois de anos. No caso das habitações, no programa de regularização fundiária, 12 mil contratos quitados da GEAB, somente 2 mil foram emitidos títulos de regularização e muito pouco, menos de 10% foram a registro definitivo no cartório. Qual que é o pedido que nós estamos fazendo aqui, chamando a sociedade para se envolver nesse programa? Entendemos que a Associação dos Cartórios, através da ANOREG, a AGRAER, a AGEAB, o INCRA, o próprio Tribunal de Justiça, o governo do estado e as prefeituras podem, cada um, em nome dessa regularização e do estabelecimento de que a primeira escritura, quando o contrato não tem força de escritura, e
o primeiro registro do imóvel sejam gratuitos, senhor presidente. Nós temos condições de afirmar com convicção de que no momento que o cartório documentar a primeira vez esse imóvel, toda vez que tiver um inventário, toda vez que tiver uma negociação, ele vai ter uma renda que vai efetivamente aumentar a renda do cartório, aumentar a renda das prefeituras com os contratos de compra e venda através do ITBI, aumentar imposto para o Estado quando tiver ITCD, transmissão causa-mortes. Eu estou ouvindo atentamente a fala de Vossa Excelência e confesso que esse é o desejo, é o sonho de todos aqueles que têm a posse, né, de um lote, seja do Banco da Terra, seja do INCRA, porque nós temos assentamentos aí que ele perdura por mais de 10, 15 anos. Às vezes falece o titular e os herdeiros não sabem o que fazer. Fazer o quê? Se a terra ainda está em nome do governo federal, enfim, é uma complicação que eu confesso que, se isso vier a tornar realidade, vai ser, com certeza, a grande realização desses que vivem hoje de forma irregular por conta dessa burocracia. Então, Vossa Excelência acerta, espero que tenha êxito e, com certeza, Vossa Excelência vai ser bem recebido por onde chegar, né, nesses assentamentos, seja ele do Banco da Terra, seja do INCRA, enfim, porque é isso que eles querem, Infelizmente, até hoje não foi possível ainda. Quem sabe, a partir de agora, a gente consiga organizar essa situação. Parabéns pela fala e vou ficar torcendo, e se depender de mim de ajudar em uma coisa aqui nessa casa, pode contar, porque eu tenho certeza do que isso significa na vida dessas famílias. Eu não tenho dúvida que, incorporado esse programa de regularização fundiária e de novos programas habitacionais, nós vamos ter, de fato, dar dignidade para essas pessoas que têm essas casas e esses eternos contratos de gavetas que geram um problema de segurança jurídica e de falta de dignidade para quem tem essas casas. Deputado Rinaldo comenta a instituição da Semana de Combate à Pedofilia. Lamentavelmente, existe uma estatística que a cada 4 segundos no nosso país tem uma criança sendo abusada sexualmente. Eu participei de um fórum nacional chamado FENASP, que o deputado Herculano Borges também participou com ele. Fizemos vários eventos nacionais em Brasília, em Belo Horizonte, com pessoas renomadas. Dentre essas pessoas, o Procurador da República, Guilherme Scheld, que tem livros voltados para esta área, deputado Pedro Kemp, que gostaria muito que ele viesse aqui, mas não tem agenda. Ele está dando palestra no Brasil inteiro, capacitando professores, aqueles que trabalham efetivamente com os nossos, que diríamos, os nossos anjinhos, que são as nossas crianças. E vi relatos terríveis, vi cenas absurdas que não é qualquer cidadão, não é qualquer cidadã que consegue assistir. E, por incrível que pareça, apesar de todas as dificuldades que já enfrenta essa criança, aquele que deveria dar a ele a proteção, o amor, o cuidado, as estatísticas dizem que a grande maioria desse tipo de situação acontece justamente no seio familiar. E nesta semana que institui a Semana de Combate à Pedofilia, quero aqui agradecer a nossa equipe. Aqui está a nossa chefe de gabinete, Elaine, e os demais companheiros nossos, nosso gabinete, todos uniformizados, né, com a camiseta dizendo pedofilia não. A mesma camiseta que o senador Magno Alto, o ex-senador, anda por esse Brasil afora, não anda de terno e gravata, ele anda com essa camiseta de cor preta, escrita também de letras vermelhas, para chamar a atenção da nossa sociedade. Porque este é o tipo de situação que acontece em todas as camadas sociais. Do mais pobre ao mais rico, do mais culto ao analfabeto funcional, este é o tipo de crime que acontece, lamentavelmente. No nosso estado,
no nosso estado, quero mostrar aqui uma estatística, apenas um preâmbulo, porque quem vai estar falando aqui logo mais é a psicóloga da DPCA, Delegacia especialista nesta área, a doutora Rosiane Basualdo, que já se encontra aqui conosco, representando a delegada titular, delegada Marília, e acompanhada pela a futura psicóloga, que é a nossa querida acadêmica Vivian Brito, que estão ali no dia a dia, atendendo a população da nossa cidade. Para que vossas excelências tenham uma ideia da situação aqui, em 2018, 137 casos foram registrados, casos concretos, 137 anjos, poderíamos dizer assim, de Deus aqui na nossa cidade foram abusados sexualmente. E só em 2019, nesses apenas 4 meses, já 61 crianças foram abusadas. E por que desta lei? Esta lei, deputado Cabo Almi, que me motivou a fazer em 2009, quando eu estava aqui no primeiro mandato, porque eu vi uma cena que me chocou muito. No hospital universitário, na década de 80, eu lembro de um caso, caro Fernando, que também é pai e avô, que está aqui conosco no plenário, um bebê de apenas 11 meses de vida, foram abusados e chegou até a vias de fato, chegou a ser estuprado pelo seu padrasto. Esse bebê ficou internado no hospital universitário, no CTI, durante 10 dias, e naturalmente que não conseguiu suportar os ferimentos de alguém, se é que nós poderíamos dizer que isso é um cidadão, isso é um monstro. Lamentavelmente, até porque a pedofilia é um desvio sexual, não é natural alguém ter um desejo ardente por um bebê, por uma criança de 1 ano, de 2, de 3, de 4. E esta lei permitiu com que no nosso Mato Grosso do Sul nós pudéssemos estar aqui fazendo um trabalho de conscientização. Já alcançamos, deputado Neno, quase que os 79 municípios. Ontem eu estava dando uma entrevista em uma das rádios da nossa capital e ao vivo uma cidadã, deputado Gerson, lá do município de Sidrolândia, ela ligou chorando, anonimamente, não quis se identificar e diz: olha, eu vivi isso com uma filha. Eu vivi isso com a filha, é uma ferida que é difícil de ser cicatrizado. Portanto, caros colegas deputados, senhores e senhoras, a imprensa aqui presente, é preciso que nós divulguemos, apesar de termos uma lei, a lei que trata dos crimes sexuais, a lei 2015 de 2010, deputado Marçal Filho. Nós temos que realmente tornar esse assunto sempre em evidência aqui na Assembleia Legislativa, para que os pais possam ter muita atenção naquilo que os seus filhos estão olhando na internet, com quem eles estão falando no Facebook, no WhatsApp, porque essas ferramentas são muito utilizadas por esses pedófilos. Então, nós temos que, cada vez mais, utilizarmos as ferramentas que dispomos como deputados estaduais para que esses atos absurdos, nojentos, repugnantes, que nos deixam com raiva mesmo. Nós não conseguimos nos conter diante de fatos como esses de pedofilia. Nós temos que fazer com que isso desencoraje essas pessoas a realizar isso. Mas, infelizmente, muitos deles são doentes, não é? Porque não dá para entender alguém que tenha esse tipo de desejo sexual por crianças. Quero agradecer de coração a aquiescência de Vossa Excelência e pedir a todos os colegas deputados que nos ajude a permitir com que venhamos proteger aqueles que receberam de Deus o dom da vida e no momento de maior vulnerabilidade, que é no momento da sua formação, da sua inocência, e acaba sendo presa fácil de monstros que estão aí na nossa sociedade. É o que tinha, muito obrigado. Deputado Capitão Contar destaca a importância do turismo para a economia do Estado. Eu quero só aqui apresentar alguns números para que as pessoas que nos acompanham possam ter a noção da importância que é o turismo para o nosso Estado. O Mato Grosso do Sul possui uma extensão territorial de mais de 357 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a um país inteiro, como a Alemanha, a 2 territórios do Uruguai
e, pasmem, 4 vezes o tamanho do país de Portugal. Além dessa imponência territorial que nós temos, Mato Grosso do Sul está posicionado sobre a segunda maior reserva de água doce do mundo, que é o sistema aquífero Guarani, estando atrás apenas do aquífero Alter do Chão, que também é aqui no Brasil. Estamos situados no coração da América do Sul, possuindo 7 vizinhos com quem a gente se relaciona comercialmente e ajudam a completar esse mosaico natural e cultural. Fazemos fronteira com 2 países, Paraguai e Bolívia, e divisa com 5 estados brasileiros. Somos genuinamente o estado do Pantanal, maior superfície alagável do mundo e um dos biomas mais incríveis e ricos do planeta, numa harmoniosa e exuberante combinação de água, fauna, flora e gente. São mais de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e mais de 50 espécies de répteis. E isso sem contar os inúmeros rios cristalinos e mergulháveis, nossas formações rochosas, que abrigam grutas e verdadeiros paraísos naturais. O turismo mundial movimentou 8 trilhões de dólares em 2018 e corresponde a 1 em cada 10 empregos gerados. O Brasil, pela 3ª vez consecutiva, foi eleito o principal destino de aventura, segundo o ranking Best Countries em 2018, apesar da humilde média de 6 milhões de estrangeiros que recebemos todo ano. Só para a gente ter uma comparação, apenas a cidade de Miami recebe 7 milhões de estrangeiros todos os anos. E o nosso país inteiro, com a quantidade de praias, a quantidade de atrações que nós temos, com o nosso tamanho territorial, conseguimos perder nesse ponto do turismo para apenas uma cidade norte-americana. Mas a gente pode reverter isso. Mato Grosso do Sul é hoje um dos destinos brasileiros mais procurados pelo ecoturismo, onde podemos encontrar inúmeras atividades como pesca esportiva, cavalgada, passeios fora de estrada, safaris, exploração de trilhas, cavernas, grutas, observação de aves e também experimentar as delícias da nossa gastronomia e também da nossa cultura. No entanto, o turismo em nosso país encontra diversos desafios e obstáculos que podem justificar as razões pelas quais não estamos entre os 40 países mais visitados do mundo. Nós temos uma malha logística de transporte muito precária. 10% dos 1.700.000 quilômetros de estradas é asfaltada. Vivemos insegurança nas estradas brasileiras, assaltos, buracos, má sinalização, violência. Não temos companhias aéreas de baixo custo. Os aeroportos, muitos estão inabilitados e abandonados. Os nossos parques nacionais também estão abandonados. Outra comparação que eu vou fazer com os Estados Unidos. O Brasil tem 71 parques nacionais e a gente recebeu no ano passado, entre estrangeiros e brasileiros, apenas 7 milhões de visitantes. Os Estados Unidos possuem 59 parques e, pasmem, eles receberam no ano passado 307 milhões de visitantes. E agora, qual país é mais bonito, o Brasil ou os Estados Unidos? É claro que é o Brasil. Nós temos uma comunicação e marketing ineficazes e ineficientes com relação ao turismo. Precisamos ajudar o empresário, precisamos ajudar aqueles que estão na frente, recebendo os turistas, fazendo com que a economia gire, né, e gere empregos. O excesso de burocracia que temos, o excesso de regulamentação, carga tributária, tudo isso atrapalha o nosso turismo. Exemplo, os custos portuários no Brasil são 20 vezes mais caros do que em países como Emirados Árabes, China e Austrália. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.